que ela possa morar com o Senhor na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor falou aqui no início, o Senhor Jesus, quando Ele veio lá no Calvário, Ele, com o seu sangue lá, Ele nos salvou e nos garantiu a vida eterna, nos garantiu o céu, a eternidade. Porque se dependesse de nós estaríamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas louvado seja o nome do Senhor, que aprova o Senhor nos trazer da sua presença, nos salvar, nos redimir, nos lavar dos nossos pecados e nos livrar de nós mesmos. Isso é o mais difícil, nós nos libertarmos de nós mesmos, do nosso eu, da nossa arrogância, da nossa presunção em acharmos que somos alguma coisa. Na verdade, nós não somos nada, nós somos menos do que nada, mas o Senhor nos faz assentar em lugares celestiais. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, porque nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, no versículo de número 31. Romanos, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele, com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, Ele nos permitiu estar na presença de Deus, fazermos parte da família de Deus, que outrora estávamos desgarrados, sem, como a Bíblia fala, ovelhas sem pastor, caminhando sem destino. Mas o Senhor, assim como Ele me salvou, assim como Ele me livrou, me libertou do pecado, me libertou da escravidão do pecado, me deu uma nova vida, me trouxe uma nova perspectiva. O Senhor está fazendo isso a todo tempo, todos os dias. O Senhor tem salvado muitos, o Senhor tem libertado muitos, o Senhor tem trazido muitos à sua presença. E aqui tenho certeza que o Senhor também está fazendo essa grande obra, está trabalhando em corações. Eu não conheço o coração dos irmãos, eu não sei o que passa na mente e nem no íntimo dos irmãos, muito menos das dificuldades, das adversidades que cada um passa, mas eu tenho certeza que o meu Deus, o Senhor Jesus, aquele que me salvou e quer salvar a cada um que ainda não tem a salvação eterna em Cristo Jesus, esse sabe, esse conhece o seu coração e o íntimo do seu coração. Ele conhece a sua vida mais do que você mesmo, aquilo que você ainda nem ousou, nem passou pela sua cabeça, aquilo que você nem pensou acerca da sua vida. O Senhor tem para você algo maravilhoso, algo surpreendente que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não viram e nem chegou ao coração do homem. Paulo fala, é o que está preparado para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Você, se ainda não tem Cristo Jesus no seu coração, se você ainda não se rendeu a Cristo Jesus, se você ainda não confessou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso prontamente, faça isso rapidamente, porque os tempos são maus. Você não sabe o que irá te suceder daqui a 5 minutos. Eu não sei o que irá me suceder daqui a 5 minutos, mas uma coisa eu tenho certeza: se eu partir agora, eu estarei com Cristo no céu. Eu acredito que muitos aqui têm essa certeza, a certeza que Ele nos dá, que Ele nos garante através da Sua palavra e através do Seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. Nós estaremos com Ele na glória, assim que nós partimos. Se Ele não vier antes e nos levar e nos arrebatar com Ele, nós estaremos com Ele na glória. E se você não tem essa certeza, olhe no seu coração, o Senhor vai te dar essa convicção, vai te libertar, vai te tirar do reino das trevas, vai te transportar para o reino da luz, é onde Ele quer nos colocar, cada um de nós. Nós temos desejos, nós temos dificuldades, nós temos problemas, todos nós temos, mas o Senhor, Ele tem um objetivo em nossas vidas, é nos transformar o nosso interior, renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, pôr em nós um novo cântico na nossa boca, para que nós possamos louvar, engrandecer o Seu nome. E com isso nós temos uma nova dimensão de vida, porque nós passamos a não olhar mais as coisas por vistas, mas pelos olhos da fé, porque nós sabemos que a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela está no céu, garantida por Cristo Jesus. Se aqui nós passamos por dificuldades, elas serão momentâneas. Paulo fala que é uma breve e momentânea tribulação. Breve e momentânea. A sua tribulação vai passar, mas o céu, a eternidade, a felicidade eterna, ela não passará, pois ela é eterna, e lá nós estaremos com Ele por toda a eternidade, louvando, bendizendo o nome do Senhor por toda a eternidade, onde lá nós o veremos, face a face o veremos, louvado seja o nome do Senhor. Se aqui nós não temos as coisas que nós muitas das vezes queremos, das coisas que muitas das vezes nós nem necessitamos, mas lá nós teremos tudo que nós precisamos, é Cristo Jesus. Teremos Cristo Jesus, estaremos com Ele. Esse é o grande privilégio que a igreja, os salvos em Cristo Jesus, aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, têm. É o privilégio único daqueles que um dia estarão com Ele. Eu e você, nós temos o grande privilégio de estarmos com Cristo, temos por herança as mansões celestiais. Muitas das vezes nós trabalhamos, nós gastamos a nossa vida, e isso não é de todo errado, para construir coisas, construir casas, ter bens, mas uma coisa é certa: o mais precioso, aquilo que não passará, é aquilo que o Senhor Jesus garantiu por nós e para nós. As mansões celestiais. Lá não haverá traça, não haverá ferrugem, e o ladrão não roubará. E o seu coração tem que estar nisso, na eternidade, em Cristo Jesus. Jesus falou: onde estiver o seu coração, aí estará o teu tesouro. Se o seu coração não estiver em Cristo ainda, coloque diante de Jesus, e Ele transformará a sua vida, Ele te dará uma nova perspectiva. Você olhará as coisas de uma outra maneira, com outros óculos. Ele te dará um óculos diferente, Ele dará uma visão diferente. Não é esse óculos, mas
este que nos transforma e que nos lava todos os dias, e nos santifica todos os dias, para que nós possamos andar em santidade de vida e estarmos com Ele, porque a mesma palavra do Senhor que eu resumo traz: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
aos Romanos, capítulo de número 1. Alguns teólogos chegaram a dizer que se a Bíblia toda tivesse se perdido e nós tivéssemos somente Romanos, seria suficiente para nós entendermos o Evangelho e nos rendermos a Cristo. A carta de Romanos é a carta da soteriologia, do estudo da salvação. Se você quer entender o plano divino da salvação, leia Romanos. Uma das cartas mais completas de Paulo. A partir do versículo 1, queridos, nós vamos até o versículo 17, e o texto nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado do amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus em ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que, quando está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Glória a Deus. Queridos, é um texto muito importante. Vocês sabem muito bem que quando nós olhamos as Escrituras, nós temos os capítulos e os versículos para que nós venhamos a identificar os textos e localizar. Mas no original ele não tem capítulos, não tem versículos, e na maioria das vezes também não tem essas epígrafes, ou seja, esses anunciados acima de cada texto. Paulo começa a sua carta aos Romanos, ela é extensa, e ele começa fazendo menção de si mesmo. Paulo precisa se identificar como quem ele é, para ser ouvido daquilo que ele vai dissertar no seu discurso. E ele começa dizendo o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo. No original, a palavra servo é doulos,
que na realidade não quer dizer somente servo. Paulo queria se dizer escravo de Jesus Cristo. Havia uma diferença muito grande na antiguidade. O servo, ele recebia salário. O servo, ele andava calçado. O servo, ele tinha direitos, ele tinha privilégios. Já o escravo, ele tinha a sua orelha furada, ele tinha o seu nariz furado, ele andava descalço, ele não tinha direito nenhum, e ele estava nas mãos do seu Senhor. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: olha, Jesus Cristo me libertou do pecado e me escravizou no seu amor. Eu sou escravo dele. Eu estou totalmente nas mãos do Senhor. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho direitos, eu não tenho privilégio. O que Ele decidir me dar, e basta. Paulo estava fazendo menção que recebeu também o seu chamado para ser apóstolo, para o Evangelho de Deus, separado para o Evangelho de Deus. Apóstolo é um dos 5 ministérios que estão registrados no Novo Testamento, que estão representados nas 5 colunas do templo de Salomão, que tinha também as 5 colunas no tabernáculo, que são os 5 ministérios: pastor, mestre, evangelista, apóstolo e doutor. 5: pastor, mestre, evangelista, é isso mesmo. Esses 5 ministérios. E Paulo estava se fazendo apóstolo, que na realidade a maioria dos teólogos entendem hoje que esse ministério está encerrado. Tem alguns que se fazem apóstolos aí, não é? É porque o pastor ficou pouco. Então é apóstolo, já tem alguns com título de doutor em divindade. Daqui a pouquinho a gente vai ter o quase Deus, não é? O semideus, e por aí afora, porque a coisa está complicada, não é? Mas Paulo era apóstolo porque o seu chamado era de um edificador de igrejas e doutrinador das mesmas. E ele faz menção que ele foi separado para o Evangelho. A palavra separado no seu original é hagios, que quer dizer santo. É tudo aquilo que é separado. Paulo tinha sido separado. Quando a gente olha para os utensílios do templo, é interessante você observar que Deus tinha dado uma ordem para Moisés. Todos os utensílios que haviam sido feitos eram para ser aspergidos com o sangue do sacrifício, e depois o óleo da unção, que era feito exclusivamente para isso, não poderia ser utilizado para nenhuma outra coisa. Havia os elementos certos para fazer esse óleo. Esses materiais, eles eram ungidos, e uma vez aspergido o sangue e ungido com óleo, não poderia ser usado para nenhuma outra coisa. E quem ousou fazer isso, teve a mão de Deus dizendo: pesado foste na balança e foste achado em falta. Que foi Nabonido, filho de Nabucodonosor, que no mesmo dia que viu a mão de Deus, viu a Babilônia cair sobre as mãos do imperador Ciro, profetizado pelo profeta Isaías há mais de 100 anos atrás, cumprindo o propósito de Deus. Então aquilo que é separado é do Senhor. Não pode ser usado mais o sumo sacerdote. E os sacerdotes, eles tinham o seu dedo
aspergido com sangue e ungido com óleo, o seu dedo da mão direita, o seu dedo do pé esquerdo e a sua cabeça também, de forma que ele era totalmente consagrado ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Assim como Paulo, eu e você fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e uma vez que o sangue de Jesus Cristo entrou, lavou a nossa alma, o Espírito Santo veio como óleo sobre a minha vida e sobre a sua. A partir de hoje nós somos separados do mundo, não para voltar a viver como outrora vivíamos, mas agora para andarmos na presença do Senhor em novidade de vida. Paulo estava falando exatamente sobre isso. E aí ele anuncia e diz o seguinte: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Paulo está falando do Evangelho do qual ele outrora fora separado. Não era algo diferente daquilo que os judeus, daquilo que a igreja conhecia. Pelo contrário, já havia sido anunciado e era cumprimento das profecias. O profeta Ezequiel faz citação desse Evangelho 2 vezes, no capítulo 11 e no capítulo 36. O profeta diz o seguinte no capítulo 11: então eu lhes darei o mesmo coração e um espírito novo, porém dentro deles tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. No capítulo 36 de Ezequiel, o profeta diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro em vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O profeta enfatiza o Evangelho, que não era mais a lei. A lei estava fora do meu coração. Eu olhava para a lei, eu sabia o que devia fazer, mas quando chegava na hora de fazer, eu fazia exatamente o oposto, eu fazia o contrário, eu deixava de fazer, porque o desejo de fazer está em mim, mas o realizar não é possível. Paulo escreve isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 7. O bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse que eu faço. Então a lei servia como um instrutor para levar o homem até Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo viesse, o sangue nos purificaria de todo pecado e o Espírito Santo habitaria em nós. E a lei não seria mais externa, mas interna. E não seria somente a lei interna, seria o poder para viver essa lei, porque agora o Espírito de Deus habita na minha vida e na sua. E quando chega no versículo 3 ao 6, Paulo diz o seguinte: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência na fé dos gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Quando Paulo fala da descendência de Jesus, ele está vaticinando que Jesus era o Messias, porque estava registrado nas profecias do Antigo Testamento que ele seria descendente de Davi. Quando ele fala que é declarado filho de Deus, ele chama atenção para quatro coisas importantes. Número 1, com poder. Jesus Cristo veio como homem, mas com poder. Ele disse: é dado todo o poder do céu e da terra. Você não serve a um Deus qualquer. Você serve a um Deus que tem o poder na palma da sua mão. Aquilo que Ele quiser fazer, Ele fará, e não haverá impedimento para isso. Segundo o Espírito de santidade, é o Espírito Santo que habita em nós e promove a santidade na nossa vida. Porque na realidade, queridos, você não consegue ser santo porque você quer. Em alguns lugares até eu escuto dizer que a gente precisa buscar santidade. Santidade não se busca, se busca ao Senhor.
E como resultado dessa intimidade, a santidade se torna realidade na minha vida, porque o Espírito Santo me potencializa a viver o elevado padrão de Deus. Pela ressurreição dos mortos, Paulo escreve aos Romanos que o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Tem duas coisas que nós precisamos entender aqui. A primeira, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando encontramos Cristo, Ele nos concede vida. É Deus quem faz. A vida vem do Senhor e somos vivificados. Por isso agora não estamos mais mortos, mais vivos. E a vida que agora temos em abundância, porque vem do Senhor. E essa vida produz fruto. A outra coisa que nós precisamos entender é que uma vez que o Espírito Santo habita em nós e que Jesus Cristo faz da nossa casa templo, quando eu morrer, quando você morrer, e nós vamos morrer, a menos que Jesus Cristo venha, todo mundo sabe disso, eu não estou dando nenhuma notícia aqui, ninguém vai viver eternamente nessa terra, porque graças a Deus, porque vamos combinar, né? À medida que o tempo vai passando, a coisa vai ficando difícil, não é? A Bíblia diz que quando chega aos 80 anos, se não me falha a memória, só de fato canseiro. Já pensou você ficar vivendo aí, ó? Coisa vai diminuindo, vai ficando cada vez mais. Não. Ou Jesus Cristo vem ou a gente morre. Mas por causa desse Espírito que em nós habita, quando Jesus Cristo voltar, se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar para ter o nosso corpo transformado. Você sabe por quê? Porque a salvação de Cristo é plena para salvar o corpo e a alma. Jesus Cristo não veio só salvar a minha alma, veio salvar o meu corpo também. Nós teremos o nosso corpo transformado segundo as Escrituras, pelo qual recebemos por amor do seu nome. Paulo fala aqui, e o escritor dos Hebreus diz: portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Só adora a Deus, irmãos, quem confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. Só adora a Deus quem confessa que Jesus Cristo é o Senhor. A pessoa pode cantar o hino que for, pode expressar, pegar um hino e cantar lá no fundo do seu coração, pode sensibilizar a minha vida, a sua, mas a adoração só chega ao trono de Deus daqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo está deixando isso claro aqui. E ele diz o seguinte: para a obediência da fé entre os gentios. Irmão, se existe algo que a gente não pode esquecer jamais, é que o Evangelho está baseado num princípio que incomoda nossas vidas, que é a obediência. Samuel fala assim: obedecer é melhor do que sacrificar. E como a gente precisa entender a questão da obediência, como precisamos entender que Deus está olhando para a minha vida e para a sua, e está olhando o caminho, as escolhas que fazemos, se somos obedientes ou não. Mas Paulo fala que sois também vós chamados. Queridos, há algo que você precisa entender com relação ao chamado de Deus. Ele é abrangente e extensivo. E há dois tipos de chamado. Há o chamado coletivo. Na realidade, três. Há o chamado para a salvação. Queridos, presta atenção aqui, deixa as crianças ali. O chamado para a salvação. Há o chamado coletivo para a evangelização, do qual todos nós somos chamados. E há o chamado individual, do
qual Deus escolhe pessoas para trabalhos específicos. Mas Paulo está falando aqui do chamado para a salvação. E o profeta Jeremias diz: há muito que o Senhor nos apareceu dizendo: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Quando chega no versículo 7, ele dá uma saudação a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo enfatiza que a igreja de Roma é uma igreja amada por Deus. E eu quero que você entenda uma coisa: a igreja de Nova Caçapava é uma igreja amada por Deus. É amada. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a noiva. Eu quero que você pare para pensar que quando você decidir falar mal da igreja, você está falando mal da noiva de Jesus Cristo. Quando você decidir atacar a igreja, você está cutucando a menina dos olhos de Deus. E é bom que você tenha cuidado. É bom que você entenda isso. Porque em Efésios capítulo 5, versículo 2, o texto diz o seguinte: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiros suaves. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Ele ama. É Ele que cuida. É Ele que lava. É Ele que liberta. É Ele que consola corações entristecidos. É Ele que fortalece os enfraquecidos. É Ele que liberta os escravizados. É o Senhor. E Ele faz isso por quê? Porque Ele ama. A igreja é amada do Senhor. E Ele diz o seguinte: chamada para ser santa. Não é uma igreja que pode viver de qualquer jeito. Não é uma igreja que pode andar de qualquer jeito. Mas é uma igreja que representa o Senhor e é chamada, separada, para fazer diferença e ser diferente. E aqui eu preciso trazer uma palavra para todos. Está chegando a época do calor. E o calor é um desconforto para a nossa vida. Tem gente que gosta de calor, né? Calor é bom quando a gente está lá na piscina, né? Não é gostoso? Lá na piscina, na água, lá é delícia, calor, água fresquinha. Calor é bom quando você está na salinha com ar-condicionado, né, que fica geladinho. Agora o calor quando você tem que ir para a escola 1h da tarde, 3h da tarde, quando você está saindo 11h30, meio-dia, que aquele sol está rachando a cabeça, quando você precisa ir para a rua. Irmãos e irmãs, nós representamos a igreja. Cuidado como você sabe. Vamos andar com decência. Se eu estou usando a expressão decência, eu acho que não há relativismo na decência. Vamos andar de maneira a nos cobrir. Não vamos nos expor. Irmãos, cuidado com o tipo de saia que você usa, que daqui a pouquinho está mostrando mais do que precisa e chamando a atenção para partes de você que você não quer. Ou se você quer, você precisa conhecer Jesus. Porque a gente precisa representar Jesus Cristo. Cuidado com o tipo de blusa que você usa, que dependendo do movimento que você faz, aparece aquilo que na realidade precisa ser guardado. Porque, irmãos, o povo de Deus está perdendo a noção das coisas.
Pastor, isso não é para falar no dia de domingo. Irmão, isso é para falar todo dia. Porque se está faltando alguma coerência na nossa vida, a gente precisa adquirir na palavra de Deus que a gente adquire. É chamada para ser santa. Cuidado como você se expõe. Eu já vi pessoas da igreja, no culto daqui, mas eu já vi pessoas de igrejas, irmãs com shorts, andando na rua. Eu não consigo conceber que evangelho é esse que nos liberta e a gente fica libertino. Que de repente nada faz mal, que o importante é o coração. Jesus vai salvar o teu corpo também. E se ele estiver corrompido, nem você vai, nem o corpo vai nada. A gente precisa se cuidar. Irmãos, que às vezes pensa que pode sair sem camisa porque não tem nada. Irmãos, nós representamos a igreja. O que o mundo faz, nós não precisamos fazer. Nós somos diferentes. E não somos diferentes porque queremos ser. Não somos diferentes porque achamos que devemos. Somos diferentes porque a palavra de Deus nos convida, nos chama a viver o evangelho, a uma vida diferente de comportamento, de postura, de ética, de tudo. Somos santos ou não? Porque querer ir para o céu todo mundo quer. E aqui eu não estou falando que deve. Essa saia pode. Pastor, essa pode. Não, essa não pode. Essa calça pode. E não se trata disso. É decência. Tem saia que é indecente. Tem calça que é indecente. Tem vestido que é decente. Tem vestido que é indecente. O que é decente é aquilo que nos preserva. Aquilo que preserva, que protege. Eu já trabalhei em fábrica e eu convivi com determinados tipos de pessoas que foi triste. Mas eu sentava e às vezes eu ouvia as conversas. Rapaz, a mulherada está usando uma calça agora que, você passa e você imagina tudo. Coisas que eu fico pensando. Que aí alguém veste e diz assim: a maldade está no outro. Mas você mostra e quer que o outro não pense na maldade. Nós precisamos, irmãs, ser valorizadas, não pelo corpo que temos, mas pelo caráter, pela qualidade de quem somos. Porque o corpo, uma hora, tudo se perde, mas o caráter e a essência permanece com o tempo e tende até a melhorar. Se preserve, cuidado. Eu sei que hoje está difícil, a gente vai comprar roupa, às vezes é difícil. Eu vejo minhas filhas, a dificuldade que tem, mas tenham cuidado com isso. Está na moda, cuidado com o que está na moda, porque às vezes você vai se expor e vão se interessar por você, não por aquilo que você é, mas talvez por algum atributo físico que você tenha, e isso é do mundo. O de Deus é que Deus valoriza quem somos, e aqui o amor é desenvolvido nas relações por aquilo que somos, nem por aquilo que temos, nem por aquilo que aparentamos ter, mas por aquilo que realmente somos, aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua. Vamos para frente, e o texto ainda diz assim: graça e paz. Era a saudação que antigamente era colocada, fazendo menção da graça que recebemos e a paz que agora temos. Era a saudação que dava. E Paulo, no versículo 8, fala da sua gratidão pelo testemunho da igreja. E olha o que o texto diz: em todo mundo é anunciada a vossa fé. Em todo mundo. Que coisa, irmãos. Eu queria que você parasse para pensar que onde você trabalha,
na escola que você estuda, na rua onde você mora, as pessoas que conhecem você, em algum momento, conversando com alguém, diz assim: você sabe, lá no meu trabalho, tem um cara que é crente, tem uma moça lá que é crente. E tem dois tipos de jeito de ouvir. Um vai dizer assim: rapaz, tem um camarada lá que é fora de série. Que crente aqui. Olha, íntegro, correto. Que passa dificuldade, mas é um exemplo. Tem outro que às vezes a gente vai evangelizar e dizer assim: rapaz, se você não falar de Jesus, que igreja é sua? Aquela? Lá no meu trabalho tem um. Se aquilo lá é ser crente, sou mais eu. Saiba de uma coisa: as pessoas falam de você. Elas falam. As pessoas que conhecem você falam de você. A pergunta que não quer calar é: o que dizem de você? Que imagem você passa para elas? O que é que elas veem? Vem Cristo na tua vida? Porque a igreja de Roma aqui, o testemunho era conhecido no mundo. Você já pensou em coisa tremenda? Que exemplo que essa igreja era? Em todo mundo de então, Paulo chega a dizer assim: ó, por onde eu passo, falo de vocês. Você já pensou, irmão? Nós estamos quietinhos aqui em Nova Caçapava. Aí tem um irmãozinho lá de São José dos Campos que trabalha com alguém, diz assim: rapaz, olha, eu conheço um crente da igreja lá de Nova Caçapava. Rapaz, aquele camarada lá é abençoado. Nós precisamos entender, irmãos, que isso é possível quando Deus trabalha na nossa vida. Quando Deus trabalha na nossa vida. E eu vou parar no versículo 9 e 10. O resto eu vou continuar semana que vem, por causa da hora, mesmo porque nós temos alguns assuntos a tratar. Paulo fala da sua oração. E Paulo diz o seguinte: ela é intercessora. E Tiago diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para sermos curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Você costuma orar para alguém? Você sabe por que eu pergunto isso? Porque eu passei anos da minha vida, irmão, dobrando o joelho e orando por mim. Porque eu pensava comigo assim: eu preciso tanto de Jesus. Não dá para mim orar para os outros. E orava por mim. E olha, eu preciso, Senhor, minha vida, meu coração, era só eu. Paulo fala da oração intercessora. Você sabe por quê? Porque na realidade a ideia da igreja é o seguinte: eu oro por você e Deus usa alguém para orar por mim. E aí nós cuidamos uns dos outros em oração e amor. Isso é igreja. Não é uma individualidade, não. Pelo contrário, é coletividade. Uns cuidando uns dos outros. E Paulo chama a atenção na sua oração, que é uma oração obediente. Porque ele diz o seguinte: pela vontade de Deus. Aí agora complica. Sabe por que complica? Porque, irmão, se tem uma coisa que a gente não quer saber, é a vontade de Deus. É verdade. Porque quando Deus fala aquilo que Ele quer, a gente escuta e diz assim: quero não. Quero não. Umas vezes a gente até quer, mas não sabe o que isso implica. Vou te dar um exemplo bíblico disso. Davi estava lá cuidando das ovelhas e Samuel mandou chamar porque não ia ter banquete enquanto ele não chegasse. Você imagina um garoto de 17 anos chegando se sentindo tal, né? Porque eu imagino que chegaram lá, o pai mandou chamar, está todo mundo esperando você para jantar.
Davi diz assim: fiquei importante. E ele chega todo animado. Quando ele chega, Samuel ainda recebe e ele diz assim: ó, o Senhor tinha ungido o rei sobre Israel. Ô unção, hein? Você não queria uma dessa? Que? Ser rei, ô glória! Se tivesse batido com o Espírito Santo, Davi tinha sido ali. Já falava língua estranha ali. Mas aí você vai ver a trajetória de Davi. Ele vai para o palácio quando ele pensa assim que a coisa está dando certo. E enquanto ele está achando que está dando tudo certo, Saul está lá pensando: preciso matar esse camarada. E Davi todo animado, daqui a pouquinho Saul diz assim: rapaz, estou querendo te dar minha filha. Diz: agora é de Deus o negócio, vai estar dando tudo certo. Agora eu estou um passo do trono. E ele casa. E depois tem que fugir. E ele vai passar vários anos vivendo em caverna, fugindo no deserto, a ponto de dizer e escrever: porque está batido a minha alma. Você fugiu bem lá atrás, mas Deus ungiu. O que Deus não falou, e eu vou te falar a real, Ele não fala. Que Ele promete algo para você, você pega assim e diz assim: eu não posso, é meu. Você pensa assim: olha, eu Jesus, vou chegar lá. E Deus assim: vai. Aí lá no céu, acho que Ele conversa com o Filho do Espírito Santo assim: a gente só não falou para Ele o caminho que Ele tem. Porque Deus promete para você assim: ó, vou te colocar lá. O Senhor diz assim: gostei do lugar, Jesus, é esse mesmo. Você só não sabe os degraus que você vai ter que trilhar para chegar até lá. E uma vez eu questionei Deus sobre isso, irmãos. E você sabe o que foi que Deus falou para mim? Porque eu cheguei para Deus e disse assim: Senhor, o Senhor tem promessa na minha vida. Mas já faz tempo que eu olho e não vejo nada. Eu olho do lado, não vejo nada. Eu olho do lado, não estou vendo nada, Jesus. Mas Senhor, e a tua promessa? E Deus falou para mim assim: está de pé? Por que eu não vejo nada? Porque, meu filho, se eu abrir os teus olhos para você ver, você foge. Se eu abrir os olhos para você ver aonde o caminho que você tem trilhado, você não vai. Então eu já não deixo você ver nada, você tem que confiar em mim. Quer chegar onde Deus prometeu? Tem que confiar no Senhor. Você não vai ver nada. E glorifica a Deus porque Deus fez isso com você. Porque se Ele fizer assim, você vai dizer assim: Deus, não quero mais esse lugar de jeito nenhum, que esse caminho não vem. Davi teve que trilhar o caminho. José foi vendido como escravo. Foi tentado na casa de Potifar. Foi preso injustamente para se tornar governador do Egito. A oração, irmãos, a gente precisa entender uma coisa que Paulo considera importante, que Jesus deixou para nós: é a vontade do Senhor. Jesus, quando estava orando, antes de ir para o Calvário, Ele chegou para o Pai e disse assim: Pai, porque enquanto Deus coloca a mão para a gente não ver, Jesus viu. E Ele fez a oração: Pai, passa de mim esse cálice. Toda que não seja a minha, mas a tua vontade. A vontade de Deus prevaleceu, por isso eu estou aqui, por isso você está aí. O desejo de estar junto com eles em Roma. Paulo possuía o prazer de servir. E nós precisamos servir uns aos outros. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você sabe, eu não sei o que Deus prometeu para a tua vida.
não sei. Para te falar a verdade, Deus me fez algumas promessas que elas são muito abrangentes, elas não são objetivas. E se você me perguntasse hoje, eu não saberia responder para você. Mas eu vou andando um dia de cada vez, confiando no Senhor. Teve momentos da minha vida, literalmente, que eu disse para o Senhor assim: Senhor, agora eu vou por aqui. Irmãos, eu gosto de contar algumas experiências minhas para você entender o que Deus faz. Alguns anos atrás, eu simplesmente saí da Assembleia de Deus e disse assim: eu vou para cá. E eu falava com Deus o seguinte: Senhor, me leva adiante por aqui. Eu não quero mais. Deixa eu ir por aqui. Senhor, o Senhor pode me abençoar nesse caminho. Eu não estou fugindo, eu não estou indo na contramão. É nesse caminho, Senhor. Mas depois que eu orar, eu apresentar minha proposta, minhas ideias, o que eu via para frente, eu falava: mas Senhor, eu quero a tua vontade. Foram 10 meses, irmãos, trilhando o caminho, pedindo para Deus abençoar. E no final da minha oração: Senhor, eu quero a tua vontade. 10 meses. Até que chegou um hora que Deus disse assim: agora chega, volta. E eu olhei para Deus e falei: mas Senhor, podia dar certo, eu podia ir aqui, Jesus, mas eu quero a tua vontade. E Deus foi começando a fechar uma porta atrás da outra. Começou a fechar a janela, até que só deixou um sinalzinho da luz para me apagar e dizer assim: tchau, eu vou ter que meu lugar. Sabe, queridos, a vontade de Deus não é o nosso melhor, é o dele. É isso que às vezes a gente esquece. O melhor de Jesus não era a cruz. Claro que não. O melhor de Jesus era passar o cálice. Mas o melhor de Deus era a cruz. Porque a Bíblia diz que Ele o exaltou soberanamente. Eu quero convidar você a orar. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas eu gostaria que você estivesse disposto nessa noite a pedir ao Senhor: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eu tenho certeza, escute o que eu vou falar para você, eu tenho certeza que teve gente que nunca fez essa oração antes. Eu tenho certeza. Mas Deus quer que você se renda. Pare de lutar com Ele. Pare de querer entrar numa briga e dizer: Senhor, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Porque Deus está dizendo para você nessa noite: a minha vontade vai prevalecer. Curva a tua cabeça. Pai, a tua igreja nessa noite, cada um neste lugar tem sonhos, tem anseios, tem desejos, planos, projetos. Muitos deles colocados diante de ti, outros não. Outros são impostos para que o Senhor realize, como se o Senhor fosse alguém para servir. Deus, a minha oração nessa noite
é que tanto eu quanto cada um que aqui se encontra esteja disposto a aceitar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. É preciso que nós venhamos a lembrar, Senhor, que os teus pensamentos são mais altos, que os teus caminhos são mais elevados, que a tua onisciência te permite ver o melhor para a nossa vida, e que o teu amor incompreensível nos leva para o melhor que podemos viver. Na maioria das vezes não é o melhor que podemos entender ou aceitar, mas a confiança está em exatamente acreditar que o Senhor por si é bom. O teu melhor é o meu melhor. Pai, que hoje eu quero crer que enquanto eu estou olhando aqui, cada um está te dizendo nesta hora: faça a tua vontade, não a minha. Ó Deus, é o teu melhor para nós. Nós mal conseguimos enxergar, o nosso entendimento não consegue alcançar, que o nosso coração se recusa a se render. Espírito Santo de Deus, abate os altivos nessa hora, para que eles caiam prostrados diante da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para nossas vidas. Cumpre o teu querer, Senhor. Ainda que seja difícil, ainda que nós não estejamos vendo, e obrigado, Senhor, por não permitir que venhamos a ver, mas capacita-nos, Senhor, a trilhar o teu caminho para cumprir a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.